Hariom, Namastê, meu nome é Thalita, sou instrutora de Hatha Yoga e Yoga Terapia e a nossa prática de hoje ela não é voltada para iniciantes, é para quem já faz alguns asanas um pouco mais avançados. A gente vai trabalhar hoje com a postura do Sirshasana, que é a postura do pouso sobre a cabeça. Então é uma inversão, você não deve praticá-la se tiver no seu período menstrual, se tiver algum problema nas suas vértebras cervicais. Tá? Casos de glaucoma e também em casos de hipertensão ou anomalias cardíacas. Segundo Iyengar, a prática regular do Sirshasana faz circular o sangue saudável e puro pelas células do cérebro. Isso as rejuvenesce de modo que o poder de raciocínio é aumentado e o pensamento se torna mais claro. O asana, a postura, é um tônico para as pessoas cujo cérebro se cansa rapidamente. Ele assegura o suprimento adequado de sangue para as glândulas pituitária e pineal. Nosso crescimento, saúde e vitalidade dependem do funcionamento apropriado dessas glândulas. Pessoas que sofriam de insônia, perda de memória e de vitalidade se recuperaram por meio da prática correta e regular desta postura e se tornaram fontes de energia. Os pulmões ganham o poder de resistir a qualquer clima e de enfrentar qualquer trabalho, o que livra a pessoa de males como resfriados, tosses, halitoses, palpitações e etc. Ele também mantém o corpo aquecido. A prática regular dessa postura também promove um notável aumento na quantidade de hemoglobina no sangue. Tá? Então, lembrando, você não deve fazer essa postura se você tiver alguma cardiopatia, alguma restrição na sua cervical e principalmente no seu período menstrual, porque aí você vai contra o ciclo natural do seu corpo. Então, respeitando essas orientações, a gente vai trabalhar hoje com alguns exercícios para fortalecer e para a gente ir conquistando esse asana. Tá? Eu vou passar o exercício em algumas etapas. Se não for possível para você realizar todas elas, repita a etapa em que você se sente mais seguro ao praticar. Repita algumas vezes até que você possa passar para a etapa seguinte. E assim sucessivamente até conseguir fazer a postura completa, que é com as pernas completamente esticadas em direção ao teto. Para executar essa postura, esses exercícios, você pode também fazê-los próximo a uma parede. Então você aproxima o seu tapetinho da parede e vai se distanciar da parede a 1 palmo. Ok? E repetir os exercícios da forma que eu estou ensinando para vocês nesse vídeo. Primeira coisa que você vai fazer é trazer os seus antebraços no chão. Você vai abraçar seus braços, os dedos devem passar os seus cotovelos. Traz as mãos novamente para o centro, entrelaça os dedos. Guarda o seu dedo mindinho, Aí você vai ter uma base em triângulo, onde você vai encaixar a parte mais alta na sua cabeça e vai caminhar para frente. O quadril vai lá para cima. Fica um pouco nessa posição, depois caminha para trás e descansa na posição da criança. É importante que você traga sempre o seu abdômen para dentro e que você não sinta nenhuma pressão no seu pescoço. A posição pede para que a força esteja nos seus braços que empurram o chão. Novamente coloca a sua cabeça, sobe o quadril, caminha para frente. E agora você flexiona uma perna de cada vez, trazendo a coxa para o seu abdômen e a ponta do pé lá para o teto. Repete isso em torno de 3, 4 vezes de cada lado, quantas forem possíveis. Se você sentir algum desconforto no seu pescoço, você sai da posição, descansa na criança antes de retomar o seu exercício. Novamente, a base dessa posição é muito importante.
Então, novamente, os dedos passam cotovelos, as mãos se entrelaçam, o dedo mindinho você guarda no meio da mão, mantenha os seus pulsos firmes, não deixe o seu pulso virar e abrir. Encaixa a sua cabeça e agora você vai tentar trazer as duas pernas, né? Trazer as coxas para o seu abdômen e deixar a ponta dos pés lá para o teto. Tenta ficar nessa posição 5 respirações ou mais, se for possível. Respeita os teus limites, né? E vai trabalhando com calma. Repita quantas vezes forem necessários. Sempre que descer da posição, descansa um pouquinho, respira na posição da criança. Nunca levante a cabeça muito rápido. Cuide sempre para se mover devagar, não precisa ter pressa. Novamente você se ajusta, a gente vai passar para outra etapa do exercício. O quadril vai lá para cima, barriga para dentro, as duas pernas e agora a gente vai começar a movimentar. É como se você estivesse fazendo uma flexão, só que ao invés de mover os braços, né, você vai movimentar suas pernas. É importante que nesse momento do seu exercício você foque bastante o seu movimento na região do seu quadril. Ele é o ponto médio da sua postura. É dominar o quadril, a força do abdômen, que você vai conseguir evoluir na posição e fazer a posição completa. Repete esse movimento algumas vezes, tá? Você só vai passar para a próxima etapa se você tiver bastante segurança nesse movimento. Conseguir repetir pelo menos 5 vezes seguidas aí. Então a gente passa para a posição completa, que a gente vai esticar as pernas em direção ao teto. Todo o passo a passo da posição, caminhando para frente, quadril lá para cima, trouxe os 2 pés, levou o tornozelo lá perto dos glúteos e aos pouquinhos vai esticando a sua perna. Se movimente devagar, mantenha a mesma pressão nos antebraços que empurram o chão. E manda toda a energia do seu corpo para cima, né? Alonga, estica como se alguém estivesse puxando seus pés lá do alto. Cuida da respiração, lembra que se você sentir pressão na cabeça, você sai da posição. Quando for descer, você pode descer uma perna de cada vez, ou as 2 pernas, ou flexionar um pouquinho e depois colocar os pés no chão. Vai voltar para a posição da criança e descansar. Você deve repetir esses exercícios mais de uma vez, né? Essa é uma posição que leva um tempo para ser conquistada, né? Lembrando sempre que a gente conquista as posições no yoga com gentileza, com carinho e uma certa determinação, né? Mas sem excesso de força, tá? Você não pode ficar mal quando você está praticando o seu asana, a sua postura, tá? Recomendo nunca fazer só uma posição. Vai fazer a prática do Sirshasana, faz a saudação ao sol algumas voltas antes, tá? Faz um relaxamento depois da tua prática de postura para que a gente mantenha equilibrado as energias do nosso corpo. Lembra que o yoga não é só um exercício físico, ele é muito mais do que isso, tá? Ele vai trabalhar com as energias e com todo o campo sutil, né, do nosso corpo. Então tenha uma boa prática. Qualquer dúvida, tá? Entra em contato comigo, a gente pode fazer uma aula via WhatsApp, chamada de vídeo ou Skype, para que eu possa estar passando as correções para você, tá? Qualquer dúvida, não continua fazendo, entra em contato comigo e a gente faz a correção ao vivo aí, mesmo que nesse período que a gente esteja aí de quarentena, esteja em casa, a gente ainda tem os artifícios da internet e vamos nos corrigindo, ok? Então, gratidão por mais essa prática, até a próxima, Namastê!